A autoridade que a Igreja possui. O que faz uma pessoa ser abençoada é a atenção que ela dá à palavra de Deus. Aqueles que verdadeiramente abrem o coração para a palavra do Senhor têm a vida transformada pelo poder divino. Porém, os que não dão a devida atenção às Escrituras não recebem coisa alguma. Somos a Igreja do Senhor Jesus Cristo e, como tal, temos autoridade espiritual delegada pelo próprio Senhor. No entanto, por falta de conhecimento bíblico ou por incredulidade, muitos cristãos não estão usufruindo desse poder. Quando aprendemos que Deus liberta, transforma o viver e passa a guardar Sua palavra em nosso coração, podemos nos colocar de pé e reivindicar os nossos direitos, e o mal desaparecerá. Quando deram ouvidos à palavra de Deus, você não dependerá mais das orações de quem quer que seja, porque você saberá que tem autoridade em Cristo. Irmãos, não fiquem dizendo que o seu pastor ou o seu irmão precisa ter mais fé. Você pode conseguir um entendimento que fará de você uma pessoa abençoada. Autoridade para repreender. O Senhor Jesus nos ensina o que devemos fazer ao ver um irmão pecar. A maioria das pessoas, ao tomarem conhecimento do erro de alguém, contam a todos aquele pecado. A atitude correta, no entanto, é chamar em particular quem está no erro, levando à realidade da palavra de Deus, Mateus 18 do 15 ao 20. Se, no entanto, a pessoa não der ouvidos, será necessário pedir ajuda a outros irmãos que tenham boa estrutura espiritual e sabedoria de Deus, no fim de conversar com aquele que está fraco na fé. Entretanto, caso isso também não surta efeito, a Igreja deverá se reunir para admoestar o cidadão e tentar levá-lo ao arrependimento. Se mesmo assim ele não ouvir, será considerado pecador, conforme nos ensina a palavra de Deus, e isso significa cortá-lo do corpo de Cristo. Mateus 18:18. A Igreja tem esse poder. É algo muito sério quando uma pessoa toma uma atitude que prejudica a comunidade da fé, pois à Igreja de Cristo foi delegado o poder de dizer que alguém é pecador, o que significa que o diabo pode voltar a agir na vida de tal indivíduo. Autoridade sobre os demônios. Quando agimos de acordo com a palavra de Deus, temos autoridade não apenas para repreender um membro rebelde da Igreja, mas também para desligar um sofredor de correntes malignas ou ligá-lo às bênçãos de Deus. Como a Igreja do Senhor Jesus Cristo contra os demônios invariavelmente perderão a batalha e terão de nos obedecer. Quando uma igreja se une em oração, em favor de alguma pessoa, um fogo de Deus desce, e o demônio não pode mais ficar naquele lugar. Há ministros de Deus que veem suas ovelhas caírem firmes, ficarem loucas ou dissolverem seus casamentos, mas eles não fazem coisa alguma para impedir que não caminhem para o abismo. Isso ocorre porque eles não abençoam a vida das ovelhas. A Igreja do Senhor Jesus tem o poder de Deus sobre todos os espíritos malignos, conforme nos mostra a palavra de Deus. Mateus 10:1, e, chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. O corpo de Cristo precisa assumir essa autoridade. Lemos em Lucas 10:19, Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O Senhor Jesus convocou os discípulos para curar os enfermos e expulsar demônios, os demônios que são comparados a serpentes e escorpiões. O mesmo Ele espera de nós hoje, pois o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Hebreus 13:8. Autoridade nas mesmas obras. João 14:12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Como Igreja de Cristo, somos revestidos de autoridade para fazer as mesmas maravilhas que o Senhor Jesus operou em seu ministério terreno. Se uma pessoa diz que Deus não opera mais milagres em nossos dias, está em outras palavras, chamando o Senhor Jesus de mentiroso, uma vez que ele nos prometeu que faríamos as mesmas obras que ele realizou, ou outras ainda maiores. Muitos são os pregadores que estão espiritualizando a palavra de Deus. Para eles o Senhor Jesus curava cegos porque queria salvá-los das trevas do pecado, purificava leprosos porque queria limpá-los da podridão do erro, ressuscitava os mortos porque queria lhes dar vida espiritual. Quanta incredulidade! O Senhor Jesus veio ao mundo para nos dar vida em abundância. João 10:10, e isso inclui saúde, libertação, prosperidade, paz, alegria e salvação. Autoridade nas orações. Mateus 18:19 e 20. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Que bênção experimentam aqueles que se entregam a Deus e têm uma vida limpa diante dele. Seja qual for o problema, quando os cristãos se unem em oração como igreja, concordando e determinando a vitória sobre o mal, o Senhor Jesus afirma que o próprio Pai realiza a obra. Irmãos, quando fazemos a oração da fé de acordo com o que a palavra de Deus nos diz, Deus age em nosso favor. Quando nos reunimos em oração, determinando que alguma promessa bíblica se cumpra em nossa vida, o Senhor Jesus está entre nós.
Podemos, hoje, ter o Senhor Jesus trabalhando em nosso benefício. Você quer isso? Se você exige receber as bênçãos do Senhor em sua vida, precisa ser membro da família divina. Até que uma pessoa se converta, ela ainda é apenas uma criatura de Deus e está separada da palavra dele. Sendo assim, Deus não tem meios de trabalhar na vida da pessoa, mas, quando toma a decisão de aceitar o Senhor Jesus como Salvador, a pessoa passa a ter autoridade de um filho de Deus. A barreira do pecado. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Como vemos, a Bíblia declara que os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Os pecados encobrem a face de Deus e impedem que recebamos suas bênçãos. Existem pessoas que, com certeza, discordarão do que estou falando, porque, embora vivam no pecado, dizem que Deus ainda as responde. Isso é uma grande mentira, porque o meu Deus não mente. Quem está respondendo essas orações é o diabo. Há pessoas que estão em adultério na prática de qualquer outro pecado. Quando se aproximam de Deus em oração, maravilhas acontecem. Crendo que estão bem com Deus, voltam a pecar. Satanás faz com que acreditem que, mesmo vivendo no erro, suas orações estão sendo atendidas e, portanto, não precisam se converter nem abandonar a vida errada, mas a palavra de Deus é clara. 1 Coríntios 6:10. Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você que é devasso, adúltero ou efeminado, mas acredita que Deus atende às suas orações, tome cuidado. O diabo o está enganando. Você mulher, que deixa o contato sexual natural por outro, contrário à natureza, e você homem, que deixa o contato sexual natural e inflama com outros homens, está praticando sodomia. Você é idólatra, que ora e recebe resposta. Cuidado, não é Deus quem está respondendo às suas orações, é o diabo. Os ladrões, citados pelo versículo, dizem respeito também aos que roubam a Deus nos dízimos, Malaquias 3:8. Dentre os bêbados, também estão inclusos os que bebem socialmente, considerando que um vinho e uma cervejinha não fazem mal algum, mas não conseguem ficar sem a bebida, pois são viciados, embora não admitam. Atende bem para esses 10 tipos de práticas pecaminosas, pois os pertencentes a essa lista não herdarão o reino de Deus. Se você pratica um desses pecados e crê que Deus responde às suas orações, pelo fato de ter sido curado ou por algum outro milagre ter ocorrido em sua vida, saiba que você está sendo completamente enganado. O maior desejo de Deus é vê-lo se arrepender de seus erros. Caso esteja em pecado, Deus não atenderá às suas orações. A Bíblia é clara. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Há pregadores que, por terem uma multidão em suas igrejas, eles continuam no pecado, considerando que Deus os entende. Esses pastores são muito comuns em nossos dias, mas estão caminhando a passos largos para o inferno. Se arrependa e esqueça o seu pecado. Caia de joelhos agora diante de Deus e diga: meu Senhor, estou errado, tenho pecado, tenho feito o que não deveria fazer. Se você não se arrepender, continuará a brincar com fogo e se queimará. O Espírito Santo está te dizendo que pare com essa mentira enquanto é tempo. Você está próximo das brasas do inferno. A palavra de Deus nos adverte. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação significa separação. Se você não se separar do pecado, não sair do meio do pecado, se ficar agindo de modo errado, porque o diabo dá status, segurança e prazer, você passará a eternidade longe de Deus. Você, que ainda é solteiro, preste atenção, Deus quer a sua pureza. O Senhor quer fazer de você uma bênção. Você, que ainda não aceitou o Senhor Jesus como Salvador, saiba que está diante de Deus agora. Se arrependa e receba sobre si a autoridade que a Igreja possui para viver de modo digno neste mundo, andando de cabeça erguida e em vitória. Não perca a oportunidade de reconhecer o seu erro, pois, amanhã, poderá ser tarde. Quem te garante que você viverá 100 anos ou hoje será o último dia de sua vida? Se deseja ter um encontro com Cristo e quer se arrepender, não importa onde esteja, em sua casa ou na rua, renuncie agora o senhorio do diabo em sua vida e se converta ao único que pode dar a vida e a salvação, o Senhor Jesus.